Olá, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe esse novo dia. Amados, eu sei que muitas vezes as provações estão difíceis de suportar. A gente dorme sem saber como vai ser no outro dia, sem saber se aqueles problemas vão ser resolvidos. Muitas vezes nem consegue dormir, não é? A madrugada é tomada ali pela insônia, pelas preocupações, pelo medo. A gente já amanhece aquele dia angustiado, preocupado ou então frustrado, meu Deus, pensando, Senhor, ai meu Pai, mais um dia. Eu sei, mas isso faz parte da nossa vida humana, da nossa vida cristã. As provações, elas são para forjar o nosso caráter, para nos tornar pessoas melhores, mas eu tenho certeza de uma coisa: Deus não permite nenhuma provação na sua vida antes que Ele te dê as ferramentas para que você possa suportá-la e para que você possa superá-la. Aleluia! Deus nunca vai permitir um problema na sua vida que não possa ser resolvido. Ou Ele vai te dar os instrumentos para resolver, ou Ele mesmo vai providenciar o milagre, aleluia, para que aquela causa seja julgada, aquela situação seja solucionada, aleluia. Entenda, todo processo que nós passamos na nossa vida tem um propósito. Você não está passando isso por acaso. Você não está sendo provado por acaso. Tudo tem um sentido, tudo tem uma razão. Mesmo que os nossos olhos espirituais não possam ver, a gente não possa compreender, e muitas vezes a gente tenta compreender o agir de Deus, mas na maioria das vezes você não vai conseguir entender, porque Deus, ele vê o que está lá na frente, ele vê o amanhã, ele vê o que vai acontecer lá na frente, por isso ele te prova hoje. Ele vê o que vai acontecer lá na frente, por isso ele te diz não hoje, porque ele sabe o que é melhor para mim e para você. Quando eu leio a palavra e eu vejo a história de Jesus no livro de Lucas, desde o primeiro capítulo, eu consigo perceber que a trajetória de Jesus, ela teve um sentido. Desde o seu nascimento, havia ali um impedimento de Satanás querendo tornar ali impossível o ministério de Jesus. Ou seja, quando Herodes mandou matar ali todos os homens, né, os bebês primogênitos ali daquela linhagem, a gente já consegue perceber que ele queria destruir, porque Satanás sabia o ministério que Jesus ia exercer na terra, que era o ministério de salvação, mas ele não conseguia impedir. Então a gente consegue perceber que já haviam trabalhado o mundo espiritual. Olha só, desde o dia que você nasce, existe um trabalhado mundo espiritual, tanto ao seu favor, tanto contra você. Amados, o inimigo não está para brincadeira. Ele sabe que Deus chamou, ele sabe que Deus escolheu, ele sabe que Deus vai operar coisas grandiosas através de você. Por isso, ele se levanta dia e noite contra a sua vida. E aí eu observo aqui o crescimento de Jesus. Jesus foi aprendendo, cresceu como uma criança comum, porém foi aprendendo, foi sendo separado para o Senhor. Quando Jesus se torna ali na fase adulta, ele já começa a ser trazido jamais para o centro da vontade de Deus, para cumprir, começar a executar ali as obras do seu chamado. Mas antes de começar o seu ministério, Jesus é batizado. E ali sobre ele é derramado o Espírito Santo, onde Deus traz a confirmação sobre todos os homens. Ei, este é o meu filho amado. Aleluia. Naquele momento acontece um mover sobrenatural, onde desce uma pomba, né, representando o Espírito Santo, e pousa sobre Jesus. Aleluia. O texto fala também, se você for observar lá no capítulo 4, que após o batismo de Jesus, Jesus é levado ao deserto. Olha só, ele nasceu, ele cresceu, ele foi batizado, cheio do Espírito Santo, e só depois Jesus foi levado ao deserto.
Toda a trajetória de Jesus tem um sentido para que eu e você entenda que esse sentido também vale para mim e para a sua vida. Você foi chamado por Deus. Você foi escolhido por Deus. Deus derramou sobre você uma nova unção, uma autoridade espiritual, a palavra dele, o chamado dele. A profecia está sobre a sua vida, daquilo que ele vai fazer, daquilo que ele vai cumprir. Aleluia! E depois você passa por um processo de provação. Só que da mesma forma como você e como eu, Jesus e eu e você não fomos levados ao deserto para estar vazios. Não, porque Deus sabe que quem vai para o deserto vazio morre no deserto. Por isso Jesus foi cheio do Espírito Santo. Aqui no capítulo 4 fala assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Olha só, cheio do Espírito Santo, ele foi guiado pelo mesmo Espírito. Eu consigo entender duas coisas aí. Ele não foi vazio, porque Deus sabia que para Jesus suportar as tentações, as provações que viriam, ele precisava estar cheio de Deus. E também ele não foi enviado ao deserto sozinho. Ele foi guiado pelo mesmo Espírito. O Espírito Santo era a bússola de Jesus no deserto. Era o guia de Jesus no deserto. Da mesma forma é na minha e na sua vida. Você não foi enviado ao deserto, a esse cenário de provação, sozinho não. Desamparado não. Por mais que as provações nos sufoquem e possa parecer que Deus nos abandonou, não é verdade. Deus está com você. O Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida. Ele está guiando você nesse deserto e ele está levando você ao caminho certo para que você seja aprovado e que você atravesse esse deserto e chegue no manancial de águas vivas. Chegue nos pastos verdejantes, no banquete que Ele preparou para mim e para você. Oh, aleluia, Deus está falando aqui. Se você tem sensibilidade do Espírito Santo, você vai conseguir entender o que o Senhor quer dizer com você. Aleluia. O texto diz que Jesus nada comeu naqueles dias, a fim de que ele teve fome. Então disse o diabo: se você é filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Aleluia, glória, glória, glória. Olha só, a primeira provação de Jesus, ele padeceu uma necessidade. Satanás observou Jesus, observou a sua carne. Ele estava fraco, porque deserto, gente, não tem alimento. No deserto é lugar seco, não tem água, não tem o que comer, não tem onde buscar o que comer. E Jesus padeceu ali de necessidade. A sua necessidade era física, porque ele estava ali naquele processo de provação, aquele processo de jejum. Entenda uma coisa, quando eu leio essa passagem sobre a tentação de Jesus, eu percebo que Satanás provou Jesus, tentou Jesus em 3 situações na vida que eu e você somos provados. Primeiro, na necessidade. Segundo, no seu ego, no seu orgulho. Terceiro, na sua identidade. Oh, aleluia, Satanás ofereceu alimento. Já que você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Mas Jesus provou: Satanás, você não vai atrapalhar o meu processo. Eu não vou aceitar as suas migalhas, porque nem só de pão viverá o homem, mas da palavra e do poder de Deus. Quando Jesus está dizendo isso, ele está dizendo: no deserto você vai passar algumas situações. Você vai passar algumas situações difíceis, vai faltar algumas coisas, mas entenda que isso não é tudo, que isso não é o centro de tudo, pois você vive do poder que está sobre você, sobre o amparo do Deus que está sobre a sua vida. Quando nós estamos sendo provados, nos falta muitas coisas. Muitas vezes a gente não conquista aquilo que a gente quer naquele momento, não é? A gente passa dificuldade financeira, a gente passa luta espiritual, a gente passa luta e provação na área da saúde, nos falta vigor, nos falta alegria. Ocorre ali um cenário de muitas necessidades, mas entenda, Jesus está provando para mim e para você. Isso não é tudo. Essa necessidade
necessidade não é tudo, não pode ser tudo em você. Ela não pode tomar conta do teu ser, ela não pode dominar o teu coração, ela não pode dominar o teu espírito, porque acima dela você precisa entender que existe um Deus que trabalha por você. Oh, aleluia! Que existe um Deus que te ama, existe um Deus que te ampara, existe um Deus que supre as suas necessidades, e que mesmo que naquele momento você esteja padecendo dela, saiba que Deus está preparando um banquete para você e aquela necessidade será suprida. Oh, aleluia! Jesus nos deu o exemplo aqui no deserto. Ei, calma, tenha um pouquinho de paciência, é só um tempo, mas não vai durar para sempre. Essa luta não vai durar para sempre, porque a gente consegue entender uma coisa sobre o deserto também, que ele tem um começo, ele tem um meio e ele tem um fim. Jesus foi levado ao deserto guiado pelo Espírito Santo. Depois Jesus foi provado no deserto. Depois Jesus sai do deserto cheio do poder, cheio da glória de Deus e preparado para exercer o seu ministério de milagres, curas, maravilhas e anunciar o evangelho da salvação. Aleluia! Seguindo o texto aqui em Lucas capítulo 4, você tem a oportunidade depois de meditar nesta palavra. No verso 5, e elevando-o mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dai-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ele me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, tudo será teu. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e a só ele darás culto. Aleluia! Olha só a segunda provação. Satanás ofereceu ali, riqueza, ofereceu reinos. Ei, qual foi a área da vida de Jesus que foi provada? A ganância, o ego, o orgulho, o coração. Satanás provou para ver o que realmente estava no coração de Jesus. Mas se tem uma coisa que a gente observa em Jesus é que o tempo todo Jesus renunciava ali à sua glória. O tempo todo ele glorificava o Pai. A glória era do Pai. Ele se fez homem, se fez carne por mim e por você. Jesus sabia que ele veio na terra não para esbanjar poder, não para esbanjar beleza, vaidade, vanglória. Não, pelo contrário, ele se esvaziou. Ele se fez homem. Ele se fez simples, humilde, pequeno, nascendo numa manjedoura. Ei, nascendo ali naquela condição escondida, sendo procurado para ser morto. Ei, pequeno, simples. A vida de Jesus era uma vida simples. Ele nos deu esse exemplo. Ei, no deserto ele foi provado, foi oferecido riquezas, reinos. Ele sabia: ei, eu não preciso disso, porque somente ao meu Deus eu adorarei. Aleluia! A área da vida de Jesus que foi provada foi o seu coração, o seu ego, para ver aonde estava o coração de Jesus, se verdadeiramente estava nas coisas dessa terra, se verdadeiramente estava nas riquezas, ou se ele sabia para que ele foi chamado. Aí você talvez entenda e diga assim: Bruna, mas era Jesus. É claro que Jesus não ia ceder às tentações. Amado, você precisa entender que Jesus é perfeito, sim, maravilhoso, mas ele se fez carne, ele passou pelas provações e tentações que a humanidade passa. Ele sentiu na pele o que nós sentimos. E o que eu entendo dessa passagem, desse momento que Jesus foi provado, a segunda área da nossa vida que Jesus está nos provando e permitindo Satanás até nos tentar, é o nosso ego, o nosso orgulho, o nosso coração. Aonde está o seu coração? Ei, aonde está? Verdadeiramente seu coração está em Deus, está nas riquezas, nas coisas deste mundo? É claro que nós temos o desejo de conquistar muitas coisas, nós temos objetivos e devemos sim desejar, projetar, fazer planos para viver o melhor dessa terra. Mas o Senhor tem provado o nosso coração se verdadeiramente está nele ou está apegado às coisas dessa terra. E infelizmente muitas pessoas têm sido reprovadas
Porque quando se trata de dinheiro, o caráter muda, o comportamento muda, a pessoa se transforma. Deus, ele vai provando a gente, você passa por uma provação, aí ele te dá um pouquinho da vitória, ele te dá um pouquinho da prosperidade, e aí ele observa você para saber como você vai administrar. Se você vai ser sábio, se você vai saber render aquilo que ele colocou nas suas mãos, se você vai saber administrar com sabedoria o que ele te deu, e se você vai se manter humilde. Aí ele observa você, aí ele dá mais um pouquinho, conforme ele vê que o seu caráter vai modificando, que você vai se transformando, que você vai se apegando mais ao dinheiro, que você vai se apegando mais às coisas deste mundo, que você vai se desviando do centro da vontade dele. Não é mesmo? Quando ele percebe que o seu coração já não está mais voltado para ele, sim para esta terra, aí pronto. Aí ele entende, aí parou por aqui. Eu preciso provar e tratar meu servo mais um pouco, porque ele ainda não está pronto para vencer. Ele ainda não está pronto para prosperar. É por isso que muitas vezes o nosso deserto parece não ter fim. É como se iniciasse um ciclo após o outro, é porque nós muitas vezes somos reprovados. O Senhor derrama uma bênção, ele fala, peraí, deixa eu ver como ele vai agir. E ao invés de agir da forma como Deus deseja, a gente faz totalmente o oposto. E aí Deus fala, não, ainda você não está pronto para ganhar uma grande quantia, ainda você não está pronto para passar por uma grande porta de emprego. Você consegue compreender que Deus é sábio e Deus sabe como tratar a gente da forma certa? O tratar de Deus, o provar de Deus, ele tem um sentido. Ele não é para nos fazer sofrer, não é uma sensação, é para nos dar uma sensação de tortura, uma sensação ali de tortura do corpo, da alma e do espírito. Não, ele tem um sentido, ele tem uma lógica, ele tem uma explicação. Eu tô sendo provado por esta área da minha vida. E uma coisa que também nós precisamos entender e precisamos separar: provação é diferente de consequência. Quando Deus te prova, você está passando por um teste, mas ele já te deu a matéria antes. Deus nunca vai botar você para passar por uma prova antes de ter te ensinado o conteúdo. Você consegue entender o que Deus está querendo dizer aqui? Quando você vai estudar na escola, na faculdade, nenhum professor vai passar uma prova, ali um teste para os alunos, sem antes ele ter aplicado a matéria. Eita, aleluia! Deus já te preparou antes. Deus, ele te ensinou antes. Ele te orientou antes. Ele te deu os caminhos antes de como resolver aquelas questões daquela provação. Aí agora é a hora da prova. Agora é a hora de colocar em prática o que você aprendeu. A fé, a fidelidade, a confiança, o descanso, a perseverança. Ah, aleluia! Mas entenda uma coisa. Há uma diferença entre provação e consequência. Muitas vezes nós achamos que estamos sendo provados e na verdade estamos assumindo as consequências de decisões erradas que foram tomadas. Aleluia, decisões precipitadas que nós agimos na emoção e não tivemos a sabedoria. Entenda, Deus está falando comigo e com você. Aleluia, se você está passando por esse deserto, ei, Deus já te deu a matéria antes, Ele já te ensinou antes, só falta você colocar em prática. Ao invés de entrar no cenário da murmuração, ao invés de entrar no cenário do descontentamento, a entrar no cenário da revolta, entre no cenário da fé, da perseverança, do amor, da leitura da palavra, guardando no teu coração a promessa. Ei, aquele que me prometeu é poderoso para cumprir, aquele que me prometeu não mente, aquele que me prometeu garante. Então vai acontecer. Jesus sabia, Jesus tinha essa certeza. Ei, para que eu vou aceitar reinos de Satanás? Peraí, eu sei de onde eu vim, eu sei quem é o meu Pai. E aí nós vamos agora para o terceiro ponto. Aleluia, seguindo aqui, glória, 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 no verso 9. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará e ao teu respeito que te guardem, e ele te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em nenhuma pedra. Respondeu então Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou dele o diabo até o momento oportuno. Ei, olha só a terceira provação. Jesus foi provado na sua identidade. Ei, se você é filho de Deus realmente, se joga daqui.
E eu tenho certeza que algum anjo vai te amparar. Dê ordem aos anjos para que te amparem. Olha só, Jesus sabia uma coisa: ei, peraí, eu tenho o poder de Deus, a autoridade de Deus está sobre a minha vida, a proteção de Deus está sobre mim, mas eu não vou tentar o meu Deus. Eu não vou ser imprudente, eu não vou ser tolo, que é o que muitas vezes nós fazemos. Ah, mas Deus me guarda, mas Deus me protege. E a gente muitas vezes vai fazer coisas que envolvem perigo para a nossa saúde, perigo para a nossa integridade física, integridade espiritual, integridade moral. Ei, não ponha o Senhor à prova, não tenta o Senhor teu Deus. Ei, Jesus sabia, peraí. Eu sei quem é o meu Pai, eu sei que Ele me guarda, eu sei que Ele me protege, eu sei que Ele está comigo, mas eu não vou ser tolo. E quando Satanás ele faz esse questionamento, se és verdadeiramente filho de Deus, Satanás está querendo provar em Jesus se verdadeiramente Jesus sabe a sua identidade. 3 áreas da nossa vida que nós somos provados. Nós falamos aqui: necessidade, o nosso coração, o nosso ego, o nosso orgulho. Terceira, a nossa identidade. Nós falamos sobre isso esses dias aqui. O inimigo tem provado a sua identidade. Ele tem testado para saber se você sabe quem você é, de onde você veio e quem está sobre a sua vida. Aleluia! Quando você tem a certeza da sua identidade, você não entrega a Satanás a sua vida. Você não entrega a Satanás, você não cai nas ciladas do inimigo, porque você sabe para que você foi chamado. Você não aceita os pratos que o inimigo lhe oferece. Consegue perceber que são as áreas que nós somos provados, são as áreas que nós precisamos ter bastante atenção no meio do deserto? Ei, entenda, você está passando por isso, mas esse deserto tem um fim. Olha o que a palavra fala aqui no final, que após Jesus ser provado, Satanás se apartou dele, ou seja, Jesus saiu do deserto e deu início ao seu ministério, sendo totalmente preenchido e cheio do poder de Deus para executar as boas obras. É isso que Deus escolheu para você. Ei, atravesse esse deserto. Aprenda, pratique e atravessa. Chegue logo no fim desse deserto, para Deus poder executar na sua vida aquilo que Ele escolheu, o chamado que Ele determinou sobre você, a diferença na terra que Ele te ungiu, que Ele te consagrou para fazer, no nome santo de Jesus. Aleluia! Finalizando, orando a palavra de hoje, Deus está falando: ei, confia, acalma o teu coração. Esse deserto tem um fim. Você só precisa passar por ele. Você só precisa atravessar ele entendendo tudo que eu quero te ensinar. Deus está falando aqui: entenda, atravesse ele aprendendo tudo que eu quero te ensinar. Porque aí ao final desse deserto você estará mais forte, mais sábio, mais preparado para viver algo novo que Deus vai derramar sobre a sua vida e mais cheio do poder de Deus. Então que possamos resistir às tentações de Satanás, que possamos ficar firmes e fortes, e Deus estará conosco. O Espírito Santo de Deus nos guiará nesse processo. Nós venceremos, porque a palavra do Senhor fala que nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Não desista, não desanima, Deus não te desamparou. Deus é contigo, essa luta vai passar. Eu creio no poder do nome de Jesus que essa luta vai passar. Deus já deu a vitória. Ele já determinou a sua vitória. Ele já enviou anjos e arcanjos para guerrear ao seu favor. Tudo que você precisa é se manter firme na fé, crendo e confiando no Senhor. Amém? Essa é a palavra de Deus para você hoje. Que Deus abençoe o seu dia. E amanhã, se o Senhor permitir, nós estaremos de volta com mais um devocional da manhã. Fique na paz.